Ministério Público de Pernambuco, através do seu Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição, NUPIA, promoveu um mini-curso de introdução aos processos circulares de cuidado. A ação pedagógica contou com o apoio da Escola Superior do MPPE e teve como instrutor o professor da Universidade Federal de Pernambuco, Marcelo Pelizoli, criador e coordenador do Espaço de Diálogo e Restauração da Instituição de Ensino Superior. O professor Marcelo é uma referência nacional em termos de trabalhos voltados para o cuidado do outro. Acredito que essa é uma das funções da escola. A escola precisa reforçar-se como um espaço de cuidado próprio e com o outro. Por isso, mais uma vez na pauta, em parceria com o NUPIA, é essencial para nós aqui da escola o trabalho do professor Marcelo para ser compartilhado, para ser replicado internamente, a bem de todos, a bem da própria função que a escola assumiu realizar, que é capacitar, inclusive em relação a si próprio, ou seja, em relação ao que nós precisamos compreender a respeito de nós e das demais pessoas. De que forma, professor, a justiça restaurativa ela pode ser benéfica na resolutividade de conflitos sem que haja um sentimento por ambas as partes, até de terceiros, de que seja algo impune, que fique impune aos resultados, que não sejam os resultados obtidos? A exemplo, por exemplo, de crimes contra a vida. É interessante que a justiça restaurativa ela não é só uma quantidade de métodos e técnicas, né? Ela tem uma visão, um modo de tratamento dos conflitos, né? E que traz a questão muito importante do diálogo, da autocomposição, e tem dois princípios básicos para isso funcionar em termos do sistema de justiça, que é um é o nível de acolhimento, de abertura para a palavra, entender a história, a biografia do crime, da situação, da infração, o contexto, toda essa dimensão que acolhe, ouve todas as partes, mesmo os ofensores, né? E a outra é trazer um nível profundo de responsabilidade que não tem no modelo convencional, porque de alguma forma, o que acontece de fato nessa biografia, nessa história, nesse contexto, não é visto. Então, o nível de responsabilidade de um agressor, de um ofensor, ele é muito maior com a prática de justiça restaurativa, porque ele entende, ele sente, ele vê a dor da vítima, a situação, então ele entra de fato na responsabilidade a partir do que ele fez. É um processo participativo muito forte, muito intenso, né, que é o processo circular. Então isso é um desafio para o próprio pessoa que cometeu a infração. E de que forma, professor, deve ser trabalhada a temática junto aos operadores de direito, como é exemplo de hoje? Olha, são vários pontos. Um fundamental é o aprimoramento dos processos de comunicação, né? Porque as perguntas que são feitas, elas são modificadas numa visão restaurativa. São perguntas que são mais, né, que tem a ver com os fatos, como acontece, a dimensão dos sentimentos, necessidades envolvidas desse contexto. A capacidade profunda de escuta é muito importante, né? É uma escuta muito qualificada, uma escuta muito profunda, né? Que vem dentro das práticas restaurativas. Essa qualidade de proporcionar ambientes e encontros muito mais transparência, muito mais verdade, que pode trazer à tona, de fato, as situações mais daquilo que aconteceu, né? E não ficar apenas uma visão mais adversarial ou de defesa e ataque, esses aspectos que as pessoas fogem da própria responsabilidade e não trata de fato o conflito, não há um tratamento, né, do conflito propriamente. Então a prática restaurativa, no caso das práticas circulares, que é a principal aí dentro que a gente trabalha, elas são uma tecnologia psicossocial muito profunda para trabalhar a dimensão dos relacionamentos e dos conflitos, né? Então, doutora Nelma, a importância da existência de um núcleo permanente de incentivo à autocomposição numa instituição tão grandiosa como é o Ministério Público Brasileiro, o Ministério Público de Pernambuco, e a temática trazida aí para o doutor Pelizoli, tão renomado no assunto de justiça restaurativa. O NUPIA, né, como órgão de incentivo à autocomposição, então tem feito parceria, né, com a Escola Superior do Ministério Público e tem se dedicado à capacitação, né, de membros e servidores no sentido de sensibilizar e capacitar nos métodos de autocomposição e, em particular, nos círculos, né? E hoje nós estamos muito felizes, né, porque estamos iniciando a primeira turma do minicurso de processos circulares, né, processos circulares de cuidado,
com o professor Marcelo Pelizoli, professor de referência na matéria, inclusive professor da Universidade Federal de Pernambuco, com o intuito realmente de fazer com que mais integrantes do Ministério Público, né, conheçam e se aproximem da temática, para que identifiquem, sobretudo, situações nos ambientes dos seus trabalhos, né, nos seus locais de trabalho, situações em que as práticas restaurativas podem contribuir para uma atuação mais eficiente e resolutiva. O Procurador-Geral de Justiça, Marcos Carvalho, esteve visitando, junto com sua equipe de gestão, as instalações do Núpia. Ele comentou sobre as atividades desenvolvidas pelo núcleo e a sua importância dentro da instituição Ministério Público. É fundamental, né? Dentro da cultura de resolutividade que vem se instalando no Ministério Público brasileiro, né? Como você falou, com a questão da justiça restaurativa, você tem um núcleo como o Núpia, ele termina irradiando esse conhecimento por toda a instituição, como está ocorrendo aqui hoje na escola, trazendo técnicas, né? Porque tudo isso demanda técnica, expertise para fazer essa mediação. Então é fundamental, né? Como falei, é uma cultura que hoje o próprio Conselho Nacional estimula que se irradie, né? Permeia o Ministério Público brasileiro todo, e só através de núcleos como o Núpia a gente vai ter essa expertise para alcançar toda a instituição. Siga a instituição nas redes sociais e se inscreva na TV MPPE no youtube.com/TV MPPE. Afinal, o que é de interesse público é notícia no MPPE. Ministério Público de Pernambuco.